Senhores, o que o Spoelstra e companhia precisa fazer de algo para tentar pelo menos ganhar esse jogo 4, fazer um 2-2, porque assim, no jogo 1 foi uma lavada, o jogo 2 conseguiram ganhar ali no detalhe, e ontem também, mesmo com todo ambiente favorável ao Miami, deu Nuggets. Então, quais são esses ajustes? E por que tem que ser o elenco de apoio, né? Porque não adianta só o Jimmy Butler e o Adebayo fazer chover se o Struz não jogar, se o Gabe Vincent não jogar. Porque o Struz no jogo 2, se não me engano, ou no jogo 1, ele não fez nenhum ponto. Então Algum. isso prejudica muito, né? Isso prejudica muito, esse elenco de apoio precisa começar a pontuar. Se a gente teve lá na série contra o Celtics, os coadjuvantes do Miami jogando muito bem, trazendo a responsabilidade, entre aspas, né, para eles, nessa série final a coisa ainda não tá vingando como vingou lá contra o Celtics, né? Realmente fica um jogo muito apoiado em cima de Bam Adebayo e Jimmy Butler, apesar dos coadjuvantes ainda conseguirem alguns bons números, mas não impressionantes, como foi o caso do Caleb Martin lá no jogo 7 e tudo mais, né? A coisa fica um pouco mais limitada. E aí, cara, é difícil. Quando você tem de um lado Jokic, Murray, Michael Porter Jr., que não tá bem nessa série, né? Não tá como foi, por exemplo, nas outras. Aaron Gordon, que vem muito bem, Bruce Brown, agora o Anthony Brown, cara, enfim, um monte de gente ali no Denver que vem bem. Do outro lado, você só tem as duas estrelas performando muito bem, é difícil. A gente vê um Jimmy Butler com muita dificuldade para conseguir pontuar. Ele consegue, mas ele tem muito ataque desperdiçado, porque ele força muito a jogada. Quando ele vê que os coadjuvantes ali não estão conseguindo verter bola, ele vai para dentro, ele está tentando o arremesso de média distância, mas muito contestado. O Jokic vai para cima dele, mesmo o Jokic tendo fazendo a marcação do Adebayo em particular, quando ele vê que o Butler faz a rota para a cesta, o Jokic vai dobrar, e aí fica muito difícil do Butler fazer alguma coisa, por estatura, por porte físico, né? É complicado. Então a gente vê às vezes o Butler tentando muito e aí ele não consegue converter tantas bolas assim, por isso, porque do outro lado você tem uma galera com mais força física para segurar ele. E aí vai muito daquilo, vai muito da insistência. O Heat está conseguindo os resultados por causa da insistência. E tem uma coisa, nas outras séries, a bola de 3 do Heat caiu muito. No jogo 2, ela voltou a cair um pouco melhor. Isso ajuda muito o time do Heat. O time do Nuggets não é um time que converte tantas bolas de 3 assim, né? Claro que converte bastante, com a NBA atual tem que converter, mas não é um time que depende tanto assim das bolas de 3. E o time do Miami, para conseguir equiparar o time do Nuggets, é um time que precisa muito das bolas de 3. E a galera que estava conseguindo fazer cair bola de 3, Duncan Robinson, o Struz, o Caleb Martin, o Gabe Vincent, essa galera não está conseguindo converter tantas bolas de 3 assim, como foi nas outras séries. Isso dificulta muito o trabalho. O que o Heat tem que fazer? Complicado. Vai continuar dependendo de boas atuações dessa galera dos coadjuvantes e de que essas bolas de 3 voltem a cair com mais eficiência, né? Não uma falha da galera de ataque. A gente vê que as bolas tem uma outra ali que é muito forçada, que a galera acaba jogando ou porque está no estouro do cronômetro, ou porque foi a única vez que ficou livre na jogada e a bola não vai numa boa direção, não era o melhor acerto, mas muitas das vezes é a melhor jogada. O cara tá bem posicionado, tá com uma marcação confortável para arriscar de 3, e, cara, a bola bate dentro do aro, assim, ela chega a tocar na rede e sai fora. Então, passa muito pela felicidade de conseguir converter essas bolas de 3. E é isso, acho que o Eric Spoelstra, como eu já disse ali atrás e volto a dizer, é um cara inteligente, o time do Heat é inteligente, mas eles vão depender muito dessa bola de 3. E não sei se essa galera está preparada para converter tantas bolas assim, o quanto é necessário para conseguir fazer esse time do Denver sofrer um pouco mais. Ô Renan, e uma coisa interessante, cara,
Eu acho que vou até, né? Vai ser difícil procurar essa estatística em especial, mas antes de eu falar do Miami Heat aqui, né, e dar uma passada pelo chat, que tem uma galera chegando com a gente agora. Cara, o Nuggets venceu 2 jogos até aqui, né? O jogo 1 e o jogo 3. No jogo de ontem, o Nuggets teve 27,8% de aproveitamento na bola de 3. Aproveitamento horroroso na NBA Horroroso. atual. E venceu o jogo. E no jogo de quinta-feira passada, que foi a outra vitória, né? O jogo número 1, 29%. Outro aproveitamento horroroso. Então, assim, é até um momento para a gente discutir mais para frente lá, se assim, cara, o quão esse time joga muito bem próximo ao aro, né? Principalmente por ter Jokic, mas ter caras que finalizam bem próximo ao aro, né? Como o Aaron Gordon, como o próprio Jamal Murray, né? Como o Bruce Brown, como o Jeff Green. Então, assim, um time que não chuta de 3, né? Até tem o arremesso de 3, quando o Caldwell Pope tá quente, quando o Michael Porter Jr. tá quente, o que não tem acontecido até aqui nas finais, né? É até um time que chuta bem, chuta legal de 3, mas não precisa dessa bola para vencer os jogos. Então, isso está sendo interessante, né? E o Heat, como você falou, quando a bola caiu, legal, venceu o jogo. Só que não dá para você contar com isso toda vez. O próprio Golden State Warriors é um time que já não conta mais com isso somente para vencer, né? Eles fizeram isso lá atrás, sofreram aquela virada para o Cleveland Cavaliers e ajustaram o seu jogo para ter mais variação. Então, acho que isso é uma estatística interessante. Mas, assim, eu diria que o Heat tem que rezar, se tivesse que pensar em alguma coisa, porque tá difícil, cara. Tá difícil fazendo uma análise assim, né, cara? Eu acho que ele vai precisar muito mais do Jimmy Butler do que ontem. Até teve um comentário aí que o Butler jogou mal. Eu acho que o Butler tá cansado, cara. Ele tá, assim, exausto com tudo que ele conseguiu fazer para o Miami até agora. Ó, 28 pontos, 4 assistências e 2 rebotes ontem em 40 minutos. Né? Ele tá exausto. Talvez, assim, no próximo jogo ele vai ter que, né, usar o pouco de energia que ele tem. Ele vai ter que aparecer mais, ele vai ter que assumir mais responsabilidade. Mas talvez assim como foi no jogo 2. Mas no final da partida, no último quarto, ele vai ter que ter um pouco de gás, né? Dosar sua energia para poder aparecer bem no último quarto. A questão é, para que isso aconteça, os outros caras têm que manter o ritmo no jogo. Caleb Martin, Gabe Vincent, que foi o cestinha no jogo 2 com 23 pontos, né? Ontem só fez 7 pontos. Kevin Love, né, que entrou na rotação aí, até pareceu que ajudou um pouco, mas ontem fez um jogo bem abaixo. Bana Adebayo, Kyle Lowry. Então, assim, é muita gente que tem, assim, jogado, óbvio, tem jogado bem, senão o Heat não estaria nas finais da NBA, mas que precisa jogar ainda melhor. Então, talvez, eu acho que essa é a fórmula. Eu acho que marcar essas coisas de, marcar somente o Jokic, né, evitar que os outros caras joguem, são coisas que, assim, antes do apito inicial, vamos dizer. Ali, a hora que começa o jogo... Ajuda, mas não é fundamental, né? Não é fundamental, porque o Nuggets é tão bom quanto time e tem um técnico tão bom que consegue achar outras saídas para poder vencer os jogos, que não seja bola de 3, que não seja o Jokic sendo dominante, que não seja o Murray acertando tudo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele vai precisar ter mais garra ainda. É um time, né, que até o pessoal fala cultura, né? É o time que tem a cultura ali de ter essa garra, de ter essa raça. Ele vai precisar ter mais que isso e vai precisar dos outros caras desde o começo já muito bem para que o Jimmy Butler, né, que aí é o que o Pedro falou, né, usando a frase do Pedro aqui no programa especial de segunda-feira. Você precisa de alguém para pontuar no último quarto, você tem o Jimmy Butler, que é um cara que é frio, é gelado, né? Então, acho que essas são as armas aí, Anderson, que dá para utilizar, mas tá muito difícil, cara, porque agora é as costas contra a parede, modo 100% nesse jogo 4. O Heat não pode nem imaginar em perder, porque assim, já houve uma virada 3-1, já, mas a gente sabe quais foram as circunstâncias, né? E quais eram os jogadores que ali estavam para isso acontecer. Então, acho que é muito difícil de isso acontecer de novo.